Fala pra gente, emergência ou urgência? Conceitua isso aí, explica, pra ficar assim, ó, de vez por todas, a gente nunca mais confundir. Tá, eu vou falar de uma maneira mais fácil da gente entender, né? Então, a urgência é um paciente que ele tá crítico, mas a gente ainda tem um tempo pra gente conseguir atender esse paciente. Já a emergência, o paciente que chegou em emergência, ele precisa de um atendimento imediato. Então, ele chegou, a gente tem que correr atrás de estabilizar esse paciente. Se o cachorro morre ou se o gato morre, a culpa é do veterinário. Você não foi capaz de fazer aquilo. E às vezes vem muito a parte também emocional pro veterinário. Eu não consegui fazer aquilo. Eu não consegui deixar esse paciente vivo, né? Mas na verdade, às vezes é uma coisa que foge do seu controle. Hoje nós vamos falar sobre a estabilização na emergência de pequenos animais. E ninguém melhor para falar desse assunto que nosso querido professor aqui da Univangélica, Dr. Luiz Fernando Fernandes. Ele, que é médico veterinário, pós-graduado em anestesiologia veterinária, mestre em ciência animal com foco em emergências e atualmente é doutorando em anestesiologia pela Universidade Federal de Goiás. Com uma formação voltada para os momentos mais críticos do atendimento veterinário, o Dr. Luiz traz uma visão técnica e prática sobre como agir com rapidez e segurança nos atendimentos de emergência. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado! Gostei do... Gostou? Gostei. E completando o time de hoje, nós temos a participação da Gabriela Ribeiro da Silva, aluna do 10º período de Medicina Veterinária da Univangélica. Gabriela tem uma trajetória marcada por dedicação desde o início do curso, com experiência do estágio desde o 2º período. Recentemente, finalizando o estágio curricular obrigatório no Hospital Veterinário da UFG, e já conta com um artigo publicado na revista Sociedade Científica sobre carcinoma de células escamosas em gatos. Ao longo da graduação, participou de diversos cursos e congressos voltados à clínica de pequenos animais, o que reforça o seu interesse e preparo para atuar nessa área tão exigente. Seja muito bem-vinda, Gabi, ao nosso podcast. É um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. E antes de eu fazer a pergunta aqui do nosso querido professor, eu queria te perguntar, Gabi, porque assim, ó, você já está finalizando, né? E já passou por várias experiências práticas. Como que você enxerga a importância desse tema, da estabilização, né, na emergência de pequenos animais? Bom, eu acho assim, numa emergência, o principal é que a gente está lutando contra o tempo, né, da vida do animal. Então, assim, acho que o principal no momento é você conseguir visualizar o que de imediato está prejudicando, o que está acontecendo. Mas, assim, é muito importante, porque já conseguindo visualizar de imediato, a gente consegue fazer o que for necessário para estabilizar ele no momento, para a gente conseguir, no decorrer ganhar um tempinho a mais com isso, sabe? E no decorrer do paciente se estabilizando, a gente ir atrás de histórico, descobrir a causa e fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Legal. E, professor, explica pra gente, então, agora, né, o que é estabilização e em que momentos ela é indicada, assim. Dá um resuminho aí pra galera, pra poder eles estarem conscientes. Eu sei que eles estão só revisando, que eles já sabem, então vai lá. Então, quando a gente fala de emergência, estabilização na emergência, a gente está falando de um paciente que está muito crítico. Então, a gente não tem tempo para correr atrás de exames, de correr atrás de histórico e do que realmente está acontecendo com aquele paciente, né? A causa base, talvez, né? Alguma doença base que possa estar acontecendo. Então, quando a gente fala de estabilizar esse paciente, a gente está falando sobre correr atrás de tempo. É como se a gente segurasse o paciente no abismo enquanto a gente montasse a ponte. Então, a gente segura esse paciente, faz o que é realmente emergente ali, que ele precisa ser feito para ele continuar vivo, para a gente desenvolver e entender o que realmente pode estar acontecendo com ele. Então, a gente estabiliza para depois a gente dar seguimento no caso. E vocês entenderam que é estabilização na emergência. Fala pra gente, emergência ou urgência? Conceitua isso aí, explica, pra ficar assim, ó, de vez por todas, a gente nunca mais confundir. Tá, eu vou falar de uma maneira mais fácil da gente entender, né? Então, a urgência é um paciente que ele tá crítico, mas a gente ainda tem um tempo pra gente conseguir atender esse paciente. Já a emergência, o paciente que chegou em emergência, ele precisa de um atendimento imediato. Então, ele chegou, a gente tem que correr atrás de estabilizar esse paciente. O da urgência não, ele pode esperar um pouquinho mais. Entendi. Agora a gente nunca vai esquecer. Não tem como. E por que essa etapa é tão crucial para o sucesso assim, do tratamento
de todo o tratamento, né? Esses primeiros momentos ali são tensos e cruciais. Então, se o paciente realmente chega em estado de emergência, a gente não tem muito tempo para perder com ele, né? Então a gente tem que agir de maneira mais rápida. Então é importante a gente conseguir estabilizar esse paciente o quanto antes, porque se a gente não consegue estabilizar ele de maneira mais rápida, a gente pode perder ele. Então é um momento que a gente deixa de mão, larga a mão dos exames, larga a mão de histórico, para realmente estabilizar esse paciente para que ele continue vivo. Então, a gente quer permanecer com esse paciente vivo, para que a partir de um tempo que a gente conseguir estabilizar, voltar às vezes, depende, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o ABCDE do trauma, né? Então, dependendo se ele tá com problema de vias aéreas superiores ou vias aéreas inferiores, circulação, a gente estabiliza esses pontos dele para depois a gente continuar com o tratamento para esse paciente continuar vivo. Entendi. E aí, existem sinais, né, clínicos que mostram que o paciente está nessa fase aí, numa fase necessitando dessa estabilização. Quais são? Então, para a gente entender que o paciente precisa de um atendimento eminente, né, de uma atenção maior, normalmente a gente faz o que a gente chama de ABCDE do trauma, né? Então, o ABC do trauma, mas hoje a gente fala que vai até o E. Então, o paciente se enquadrando em um dessas letrinhas, do A, B, C, D ou E, então a gente já prioriza esse paciente e já dá maior atenção para ele. Aí, se você quiser falar, eu te explico o que seria o ABCDE. Sim, até tem a pergunta aqui, qual é esse protocolo? Aí a gente quer saber, né? Na emergência, a gente tem diversos tipos de triagem, protocolos de triagem, né? O ABCDE, ele é um protocolo de triagem e também de tratamento. Isso é um diferencial desse protocolo. Por quê? Com esse protocolo de ABCDE, a gente identifica a causa que está levando esse paciente a estar na emergência e já consegue tratar esse paciente, né? Então, o A, a gente tem problemas em vias aéreas superiores. Então, pode ser um edema, pode ser um paciente que está engasgado, então está aqui nessa parte superior da respiração. O B é de briefing, de respiração. Então, tem muito a ver com a parte inferior da respiração. Então, pode ser um edema pulmonar, pode ser uma pneumonia, e aí, com isso, a gente já vai conseguindo tratar esse paciente. Então, por exemplo, é um edema, tá no A. Será que é um edema por qual motivo? É uma crise de hipersensibilidade? Ou então ele tá engasgado com a bolinha? A gente já consegue tratar esse paciente, né? O C vem de circulation, de circulação. Então, tem a ver com problemas circulatórios. Pode ser uma hipotensão, então a gente já consegue fazer prova de carga, ou então entrar com vasoativos, então a gente já consegue ir estabilizando esse paciente. Ou então pode ser sangramentos ativos, que a gente tem que corrigir esse sangramento ativo. O D vem de disability, né, que é alterações neurológicas, e aí também tem um grande problema quando a gente fala de alterações neurológicas dessa letra D. A letra D normalmente são o que mais vai enquadrar esses pacientes na emergência, porque muitas outras letras vão levar o paciente até alterações neurológicas. Por exemplo, o paciente que está com dor extrema pode ter alteração neurológica. O paciente que está com alterações circulatórias pode ter alteração neurológica. Hipoglicemia pode ter alterações neurológicas. Então, tudo isso pode levar um paciente até alterações neurológicas. E também as crises epiléticas, né? E o E, que é o exposure, vem de ou alterações de temperatura, uma hipo ou uma hipertermia, ou então lacerações, fraturas expostas. Então, com esse protocolo, a gente consegue identificar qual é a causa base desse paciente e, através disso, já começar a tratar. Hoje, na medicina veterinária, a gente não tem protocolos de triagem na emergência validadas, tá? Então, existem diversos protocolos que a gente pode seguir. O ABCDE é um protocolo que a gente utiliza, mas pode ser outro. Tem um de Manchester, que às vezes, quando a gente vai no postinho, tem aquele da corzinha, né? Então, também pode ser um protocolo de triagem. Então, a gente vai adaptando para a medicina veterinária. Então, diferente da medicina humana, não é padronizado, né? Não é validado. Validado, entendi. Quando a gente fala de validação, a gente fala de que a gente pode usar em qualquer ambiente. Então, por exemplo, se eu valido um protocolo na emergência, eu utilizo ele aqui em Goiânia, eu utilizo em Anápolis, eu utilizo ele lá nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar do mundo. Isso é uma validação. A gente não consegue fazer isso na medicina veterinária porque a gente tem diversas espécies. E dentro dessas espécies, a gente tem diversas raças. Então, o que vai contar para um pincher não vai contar para um Doberman. Não vai contar para um cavalo. Então, a gente não consegue validar. Entendi. Gabi, na sua vasta experiência... Não, a Gabi tem já tem peso. A bagagem dela aí já tá bom. Bagagem. Então, quais são os parâmetros mais importantes a serem avaliados, assim, imediatamente na chegada do animal? Além disso, assim, o que você, como alguém que está chegando no mercado de trabalho agora, com tudo que você acredita ser, na sua visão hoje de ainda acadêmica?
Pelas minhas experiências e pelo que o Luiz falou, é bem isso, de a gente observar se não tem nada obstruindo vias aéreas, porque se a gente não tomar iniciativa, o animal fica cianótico e vem a óbito rápido. Questão de hipertermia também, eu já vi bastante o animal tá com a temperatura muito elevada e aí ele acaba convulsionando e você tem que agir rápido. Então, assim, são vários casos, trauma, Teve animal. algum caso, assim, específico aí na sua... Que te marcou de alguma forma? Que foi esses dias, no meu último estágio agora. Chegou um animal com uma ruptura de baço. Aí ele chegou, não dava nem pra sentir o pulso. Temperatura muito baixa, se eu não me engano, estava 35. E aí a gente fez uma prova de carga. E aí já o pulso dele a gente já conseguiu. Acho que, se eu não me engano, foi pra 100, já estabilizou um pouco. Aí fizemos aquele ultrassom FET, né, que é o de emergência, de trauma. Conseguiu ver que tinha líquido abdominal e aí, assim, ligando os pontos, o histórico, a gente já foi vendo que era uma ruptura de baço, né? No ultrassom também deu pra ver que tinha neoplasia. Então, assim, a estabilização, que era uma emergência, foi a prova de carga para conseguir elevar a pressão. Aí, com os exames, a gente conseguiu entrar na cirurgia e hoje o paciente tá ótimo. Então, assim, é isso, sabe? O animal chegou, você já viu de imediato o que você tem que fazer pra salvar a vida dele naquele momento. E o que ajudou bastante ela foi uma paciente, Futrica, o nome dela, não sei se pode falar. Pode. E foi justamente isso, fez a prova de carga, ela conseguiu estabilizar a pressão e aí a gente conseguiu estabilizar ela para entrar para cirurgia de emergência. Legal. Muito legal. Não consigo muito me imaginar nesses ambientes assim muito tensos. E, professor, depois vamos falar disso. Professor, e choque? Choque existem vários tipos de choque, né? Quando a gente fala na emergência, existem 2 tipos de choque que são mais importantes pra gente. Que é provavelmente o do caso do paciente da Gabi, né, da Futrica, que era um choque hipovolêmico, né? Então, existe o choque hipovolêmico, que a gente pode entrar com diversos tipos de manobras que a gente pode fazer, né? Então, no caso dela, foi realmente uma prova de carga, estabilizou esse paciente. A gente pode entrar com vasopressores, dependendo do caso, com inotrópicos, mas a gente tem que ver se esse paciente tem deficiência do valvar, do coração ou não. E também tem o choque séptico. E o choque séptico também pode chegar na emergência, a gente também vai ter uma hipotensão, mas nessa caso não é por conta de uma hipovolemia, né? Não é por conta da perca de sangue, dessas bactérias, né? Dessa sepse, que vai tá causando disfunções orgânicas e a gente tem que entrar com antibiótico terapia e alguns manejos. Entendi, legal. E doutor, a gente sabe que muitas clínicas, elas não têm estrutura completa, assim, de UTI, né? Você chega, às vezes, não é toda a clínica que é completinha. Como que o profissional ele pode se virar bem, mesmo com poucos recursos, nessas situações? É um problema na medicina veterinária, né? Então, quando a gente compara a medicina veterinária com a medicina, a gente tem alguns aparatos, eles têm alguns aparatos que nós não temos. A gente não tem tudo ao nosso dispor. Então, em clínicas mais simples, a gente não vai ter tudo que vai ter também, às vezes, numa clínica veterinária de alto padrão. A gente vai ter um monitor, bombas de infusões, medicamentos ali, e a gente tem que usar o que a gente tem. Então, eu falo que o veterinário, além de ser veterinário, ele tem que ser engenheiro, ele tem que dar um jeito ali. Então, ele tem que se virar com o que ele tem. Então, se você não tem o melhor, você não tem o de ponta, você vai se virar com o que você tem em mãos e dar o seu melhor para o seu paciente, com aquilo que você tem disponível para fazer por ele. Legal. E tem alguma situação assim, conta aí na sua vida, uma situação onde você estava com os recursos escassos e você teve que improvisar mesmo, assim. Então, assim, pensando de antemão, eu não consigo me lembrar direito. Bem. Mas acredito que às vezes acontece às vezes não tem uma medicação. Pode então acontecer. Não é só aparelhos e nada, né? Às vezes é algo só que... estrutura. Não é só chega estrutura. A ser Sim. medicação mesmo. Acontece muitas vezes. Já aconteceu de, por exemplo, uma paciente tá bradicárdica dentro do centro cirúrgico comigo, a gente não tem o que fazer, não tem medicação na clínica, a gente ligar e pedir pra outra clínica levar essas medicações. Então a gente tem que dar um jeito, tem que se virar. Se vira, né? Se vira. Olha, um pouquinho da convivência que eu tenho com o senhor, eu acho que eu sou muito tranquila. Tipo assim, muito tranquila mesmo. Sempre foi assim?
Eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, Aham. mas eu sou uma pessoa enérgica. Aham. Então eu acho que... Sim, muito. Então eu acho que equilibra. Então eu acho que é um ponto bom na emergência até. Aham. Que me dá tranquilidade de lidar com a situação, mas não me deixa apático pra lidar com essa situação. Então eu consigo agir. Porque, assim, ó, vamos conversar agora sobre algo que é o preparo da equipe, sabe? Uhum. E eu digo emocionalmente mesmo, sabe? Adrenalina, porque quando chega um caso assim, já sabe quando você tá no lugar, chegou, a pessoa já grita, não sei o que, sai todo mundo. Aham. Eu já Já começo assim, desespera. ó. Eu já treino todinha, se precisar de fazer qualquer coisa, eu acho que eu não daria conta. E eu não sei se isso é treinável, se não é treinável, se é de personalidade, mas assim, eu queria entender um pouquinho como que é isso aí. Fala para os alunos que estão assistindo, né, como a gente se preparar para essas situações que são comuns, né, na clínica, elas são muito comuns, inclusive. Eu acho que envolve um pouco das duas coisas. Um preparo e um pouco do que a pessoa realmente é. É um mix. Mas eu acho que é treinável. Eu acho que tudo na medicina veterinária é treinável. Eu acho que você consegue fazer se você treinar. Eu acho que a primeira coisa é manter a calma e entender que você vai fazer o seu possível com o que você tem. Agir de maneira rápida é muito importante. Treinar a equipe é muito importante também. A equipe que tá ali, ela tem que estar preparada porque vai Desde ser a feito. recepcionista, Desde né? a recepcionista. Quando a gente fala, por exemplo, de RCP, né, até a recepção tem que passar por esse treinamento, né? Então todo mundo tem que estar esperto para identificar que é uma emergência, para identificar às vezes se é um trauma e já correr com esse paciente para agir de maneira mais rápida. Legal. Então quanto mais rápido a gente agir, melhor. Então todo mundo tem que ter essa consciência, né? Então treinar a equipe tem que saber o que deve ser feito. Eu acho que o muito importante nesse caso é ter uma pessoa que lidere a equipe. Então, chega a emergência, tem, sei lá, 5 pessoas, uma pessoa vai delegando as funções. Olha, eu pego acesso, você vai fazer a massagem, você vai entubando, você vai puxando o fármaco. Então, é interessante ter uma pessoa que delegue, né? E aí não pode também ter briga de ego. Se a pessoa tá delegando, você vai fazendo. Então, às vezes, você se põe num lugar também de ser delegado, né? Então, enquanto a pessoa vai fazendo a massagem, fala, olha, puxa tal coisa. Você puxa e vai fazendo. Então, a equipe tem que funcionar de maneira equilibrada e unida para que tudo dê certo. Mas as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo também, é importante. E se às vezes a pessoa tá ali perdida, é melhor ela sair. Muito ajuda quem não atrapalha, né? Isso, né? E até a questão também de, quando tá fazendo RCP, fazer os ciclos, né? Sim. Trocar as pessoas pra fazer a massagem. Então tem que ficar muito esperto Porque em tudo perde a que qualidade. Sim, tem que ficar ligado em tudo que tá acontecendo. A pessoa que tá fazendo a massagem aqui, deu o ciclo dela, troca, você já vai lá, já fica pronto pra fazer o próximo ciclo. Eu entendo isso. Só que ainda parte disso tem uma outra coisa, né? Que às vezes o povo vai fazer veterinária, fala assim, eu vou fazer veterinária porque eu quero lidar com bicho e não gosto de lidar com gente. Aí a gente se engana feio. Muito. Porque numa situação dessa, eu coloco no lugar. Eu tenho cachorro, sabe? A gente endoida também, né? E aí tem que lidar com o problema aqui, né? Do paciente que tá numa situação crítica e tem que lidar com o tutor que tá desesperado. Sim. E isso traz uma pressão emocional muito grande, né? Você concorda? Concordo. E eu acho que na veterinária também os tutores acham que é bagunça, né? Não, eu tô com um paciente na UTI, o tutor quer ir dormir com o paciente. Não, eu tô aqui numa emergência. Não, mas eu quero acompanhar. Então, tipo, se a pessoa tá na UTI, será que realmente você pode ir lá visitar? Se fosse um ser humano, se fosse seu pai? Não pode, né? Então tem que ter o tato para lidar com o tutor, entender que tem a parte emocional dele também, né? Que ele tá sofrendo, mas fazer ele entender aquela situação e aquele momento, né? Então tem que saber conversar com o tutor, às vezes de maneira mais calma, e dependendo do tutor de uma maneira também mais firme, para que ele possa entender o que realmente está acontecendo. Tem tutor também que acha que, não, meu cachorro tá ali, mas vai dar tudo certo. Você fala, opa, querido, tá ruim seu cachorro, ele pode morrer. Não é bem assim. E uma questão que eu vejo muito na medicina veterinária é o fato de lidar com a morte. Às vezes um ser humano ele vai para o hospital, vai fazer uma cirurgia, ou vai para UTI, ele vem a óbito, a gente trata de maneira natural. Acontece, o ser humano morre. Mas quando é o cachorro e o gato da pessoa, não pode acontecer. Se o cachorro morre ou se o gato morre, a culpa é do veterinário. Você não foi capaz de fazer aquilo. E às vezes vem muito a parte também emocional pro veterinário. Eu não consegui fazer aquilo. Eu não consegui deixar esse paciente vivo, né? Mas na verdade, às vezes é uma coisa que foge do seu controle, né? É uma coisa que pode acontecer, a gente tem que entender que pode acontecer. A gente tem que trabalhar o nosso emocional, né? Gabi, eu não sei se você já teve a sensação de você sabe aquilo,
Mas ali, acredito que na altura do seu campeonato você já tá passado dessa fase. Mas você sabe, mas o nervosismo atrapalha, às vezes, o raciocínio, né? Eu lembro que teve um estágio, aí chegou, e aí, assim, a gente precisava fazer o acesso. Tava cansada, a gente sabe fazer, a gente sabe. Mas aí o tutor ficou bem assim em cima, né? Então, lidar com essa pressão, eu acredito que é fundamental. E eu não sei, se eu estiver errado, se eu me corrige, que uma das coisas que nos acalma é o conhecimento, né? Com certeza. É isso, não é? Por exemplo, quando Uhum. você tem seguro do que você faz, aí a calma vai vindo. Com o tempo você para, fala, vou pensar, aí funciona, não funciona? Sim. É isso, né? E eu não é porque eu tô já no final que eu não passo por isso, eu ainda passo por isso. A gente sabe, mas na hora do nervosismo a gente esquece, acha que não sabe. E eu acho que é muito isso, a gente ir sempre revisando, sabe? E vendo que a gente sabe daquilo, não precisa de tanto nervosismo. Ai, tô nervosa. Lembra, você já fez aquilo, você sabe. Mas é com o tempo, com a prática, que a gente vai acostumando e ficando mais tranquilo. Ô, Gabi, e assim, ó, como você tá finalizando, o que você acredita? Você acha que durante a graduação foi trabalhado essa parte, assim, como, nem que seja nos seus estágios, lidar com a situação? Olha, eu acho assim, lidar com a situação em termos técnicos e saber, eu acho que é muito bem trabalhado, mas a questão do emocional é mais, eu acho que individual mesmo, sabe? Porque tem pessoas que são muito tranquilas, mas na hora não tem um conhecimento técnico. E já tem pessoas que já são apavoradas, igual eu. E aí, na hora, você sabe fazer as coisas, então você mantém a calma. E é mais experiência mesmo, sabe? Com os estágios, você vai vendo as situações. No início, eu era muito mais desesperada. Eu via e eu saía, igual o Luiz falou. Não atrapalha, sabe? Eu via que eu não ia conseguir ajudar. Então, às vezes, eu ficava olhando de longe, observando. Hoje, não. Eu já consigo participar, faz uma coisa, ajuda em outra. Então, é mais com experiência e você ir vendo e aprendendo. Vendo como as pessoas lidam, o trabalho da equipe, é você observar tudo, sabe? Entendi. E eu acho que pra quem tá formando, às vezes a gente não tem a capacidade técnica, né? Não sabe de tudo. Mas eu acho que o mais importante é ter jogo de cintura. Igual você falou, eu vou levar o paciente ali e tudo mais. É o jogo de cintura. É igual eu falo sempre nas minhas aulas de clínica. Gente, quando vocês forem coletar o sangue, pede pro doutor sair. Sai, vocês coletam tranquilo, fica calmo, fica tudo bem. Então, quando vocês formarem, tá no plantão sozinha, leva o paciente pro lugar, fala, não, me dá só um minutinho, vai lá, conversa com um colega, manda um WhatsApp, pergunta, busca informação, vai ver um artigo, sei lá, Abre um livro rapidinho. Não, até jogo de cintura. Esses dias pra trás eu tava com uma tutora muito difícil com os meus alunos, eles falaram, olha, professor, por favor, pede pra ela sair. Aí eu inventei, olha, você pode dar uma licença, quando a gente coleta sangue aqui, eu preciso brigar com esses alunos, eles fizeram uma coisa muito errada, eu preciso brigar com eles. Aí quando ela saiu, aí eles, nossa, o que a gente fez? Eu falei, não, gente, só precisa coletar sangue tranquilo. Aí foi lá, coletou e deu tudo certo. Então, tem que ter essa sagacidade. Tem mesmo. E, professor, a gente falando aqui em estabilização de pequenos, há uma diferença no atendimento de felinos e cães? Tem, com certeza. Principalmente em relação ao temperamento do animal mesmo, né? A gente fala que gato é como se fosse um extraterrestre. Então, quando a gente vai lidar com o gato, a gente tem que ter muito mais tato. Em relação ao tom de voz até, a quantidade de pessoa que tá ali, a conversa que a gente vai estar ali, como você vai conter esse gato, como você vai estressar esse felino, né? A gente coloca uns feromônios para deixar ele mais tranquilo. Então, são pacientes que podem se estressar mais. Já vi pacientes que teve até paradas por conta de estresse. Então, o felino ele precisa de mais um tato, de um pouco mais de cuidado, de delicadeza do que o cão. O cão ele é mais sociável, a gente consegue entender o cão de maneira mais fácil. Já o felino não, ele é mais melindroso, a contenção dele é mais diferente. Ele pode te machucar de maneira mais fácil, te arranha, te morde, né? Cuidado pra ele não fugir, gato foge. Sim, tem que fechar a porta, tem que eu fechar a aprendi porta. isso. A porta sempre fechada, a janela fechada. Então o gato ele é um pouquinho mais delicado. Ele é mais sensível e ele se assusta muito fácil. Muito. Tem que tomar muito cuidado. Deixou uma coisa cair da mesa no chão, o gato já assusta, pula e sai correndo. Nossa, é isso mesmo. E outra coisa, assim, quais são os erros mais comuns que acontecem nas emergências ali, nesse primeiro contato com o animal? Eu acho que o maior erro é não conseguir identificar que aquilo é uma emergência. Porque às vezes a gente olha o cachorro e fala, tá tudo bem. A gente não avalia ele direito. E aí, na verdade, ele é um paciente que era para ser atendido de maneira mais imediata. A gente acaba procrastinando, né?
esse atendimento e acaba que esse paciente vai ficando cada vez mais pior. Então, saber também pedir os exames corretos, por exemplo, o FAST, né, o AFAST, o TFAST, pra gente conseguir diagnosticar Explica pra galera aí que exames são esses. São exames de imagem de maneira mais rápida. Aham. Então, o AFAST é um ultrassom rápido. Aham. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, hemorragias abdominais. Então, a gente vê, o paciente está hipocorado. Ele acabou de sofrer um atropelamento. Será que foi um rompimento de baço? Faz o FAST abdominal, a gente consegue ver esse sangramento. Vamos ver se é um TFAST. TFAST a gente vai fazer um ultrassom do tórax. A gente vai ver, principalmente linhas B, que a gente consegue ver edema pulmonar. A gente consegue agir de maneira mais rápida. Legal. E, professor, um conselho para os alunos que estão na caminhada, querendo seguir essa área aí, o que o senhor diz? Tanto para os que estão lá no início, ainda nos primeiros semestres, quanto para os que já estão quase chegando lá e ainda não estão muito convictos. Acho que a primeira coisa é estudar. Aham. Fazer o que você gosta. Acho que você tá aqui, você tem que fazer o que você gosta. Se você gosta da parte de emergência, de clínica, se dedica, estuda, vai dar certo. Não tem como dar errado se você se dedica da maneira ideal, sabe? Acho que não precisa ter medo. Errar faz parte. Perder paciente vai fazer parte também. Acontece. Então, dá a cara, vai sem medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Que vai dar certo. Então, Entendi. vai com coragem. Acho que é isso. E tu, Gabi, fale alguma coisa para os alunos. Você que está chegando lá, que você não parou durante o curso, né? Não. Sempre estagiou. Sim. Então, fala um pouquinho disso, assim. Estagiar também é muito mostra- importante. Eu vou falar isso. Estagiar, você procurar ter experiência desde o início é o mais importante, porque a faculdade, ela dá muito conhecimento pra você, mas tem coisas que você só aprende na prática. Tem coisas que você só aprende vendo o animal pegando, convivendo, até a relação com o tutor, a gente não aprende. O tato, né? De Isso, lidar. você saber lidar com o tutor, você saber lidar com a equipe. É muito trabalhado isso no estágio. Tanto a questão do emocional, igual eu falei no início, eu era super desesperada, eu não sabia o que fazer. Com o tempo, a gente vai pegando aquilo, vai... Se posicionando Isso. de forma mais profissional também, Exatamente, né? então eu acho que o estágio é importante. E é igual o Luiz falou, a gente continua sempre estudando e revisando, sabe? Por mais que a gente já estudou aquilo, sabe? Revisa, porque a gente sempre esquece. E perguntar. Você tá no estágio, pergunta. Tá com dúvida naquilo, não tem medo. Pergunta. E Não vai, ter corre vergonha, atrás, não né? tem vergonha de perguntar. Acho que todo episódio eu vou falar isso. No estágio, a gente aprende até o que não quer. Então, Aham. assim, faça de tudo, né? Sim. É, Aprende até o que não fazer. o que não fazer, o que não quer fazer e o que não fazer, como não se comportar, né? Sim. E eu acho, assim, muito importante, e acredito que vocês vão concordar, que a postura, ela é essencial, porque às vezes de nada vale o conhecimento técnico enorme se a pessoa não transmite a seriedade, né, pro tutor, né? Uhum. Ali no Uhum. caso, o professor, no caso dele, para os alunos dele, para quem tá ali estagiando, né? Então, a gente aprender a se comportar. Você fala assim, o gato é muito sensível, a gente tem que ter uma postura diferente, inclusive, Sim. entendeu? Né? É como se fosse até um mais respeito, assim, com os cãezinhos, os bichinhos, uma gracinha. Besta, bicho É, besta. besta. Agora o gato é isso, então a gente tem... É. Então, acredito nisso também. Olha, tem algo assim que você pensa, Gabi, isso aqui eu não vi na faculdade e é extremamente importante. Meninos, corram atrás, vocês precisam fazer isso. Tem alguma coisa voltado aqui para emergência, né, para estabilização da emergência? Não tô muito bem, Aham. assim, lembrando agora, mas eu acho que é bem isso que eu falei, sabe? Aham. Você ter a experiência pra conseguir lidar com aquilo emocional. Entendi. E não significa que você, tendo mais experiência, você vai ser uma pessoa 100% com o emocional equilibrado. Às vezes, você só não demonstra, assim, sabe? Principalmente em frente de tutor, não demonstrar que você tá tão triste quanto ele, porque a gente Aham. também fica triste, a gente também quer chorar. Então, na frente das pessoas, você mantém a postura. Depois Surta você vai depois, no né? banheiro chorar. Eu faço muito isso, então acho que eu acho O choro é livre. você vai no banheiro, você chora, caladinha. Então, eu acho que é isso. Você, na faculdade, é como eu falei, a gente aprende muito os técnicos, né? Mas o que a gente não aprende na faculdade é como lidar com equipe e tutor. Eu acho que é Uhum. isso. Que é a vida mesmo que ensina, né? Uhum. Que a gente só aprende na prática. Gente, que assunto legal, né?
muito bacana. E o professor Luiz, ele é ótimo nas redes sociais, tá? Me sigam. Ele é blogueiro. Ele compartilha muito da rotina dele lá, muito mesmo. Até demais. Ele tá fazendo doutorado agora, então ele tá no atendimento aqui. E ele é viajante, ele tá aqui, ele tá em Goiânia, ele tá não sei onde. Então fala as redes sociais aí pra galera. Que legal. Ai, é o momento que ele adora. É Luiz com Z, Fernando FS. Eu vou acessar meu Instagram, que o TikTok é uma coisa... É muito engraçada. íntimo. Engraçado, quer achar show. Aí, então, vocês sigam o Dr. Luiz, que lá tem bastante conteúdo aí de pequenos. E, Gabi, qual que é as suas redes sociais? Você já tá ativa nas redes sociais, Gabi? Eu ainda não tô postando muito, Aham. mas eu espero daqui pra frente ir postando Aham. mais, sabe? Mas é Gabriela_Ribeiros, com S no final. Legal. E, gente, eu fico muito feliz por vocês terem aceitado esse convite, né, de vir participar do nosso projeto. Muito obrigada pela participação do Dr. Luiz, nosso professor. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Gabi. Te Eu que desejo agradeço. muita sorte, muitas bênçãos nessa nova etapa na sua vida. Obrigada. Tenho certeza que você será uma profissional de sucesso. Certeza Amém. mesmo. Você é muito esforçada e, né, colherá esses frutos. Muito obrigada, viu? Gente, esse é mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada por estar conosco até aqui.